Bom, turma, nesta aula nós vamos estar dando continuidade aos estudos dos tipos de hidrocarbonetos. Nós já vimos quais tipos? Nós vimos os alcanos, os alcenos e os alcinos. Todos esses hidrocarbonetos, eles são de cadeia aberta, concorda? Nós veremos mais um de cadeia aberta, que são os alcadienos. O que são os alcadienos? Os alcadienos, eles são compostos que apresentam duas ligações duplas. Vocês lembram que o alceno apresentava apenas uma? Os alcadienos eles vão apresentar duas ligações duplas. Como que eu vou nomear um alcadieno pela nomenclatura oficial? Muito simples. Eu vou usar o infixo dien. Lá para alceno eu usava en. Por que eu vou usar dien? Porque di significa duas, en ligação dupla. Então são duas ligações duplas. Concordam? Aqui temos um exemplo de um alcadieno. Aqui uma ligação dupla e aqui outra ligação dupla. Qual a regra que eu vou seguir para localizar essas ligações duplas? Vai ser a mesma dos alcenos e dos alcinos. Eu vou enumerar a cadeia de forma que a ligação dupla fique o mais próximo possível da extremidade. Vamos tentar? Se eu começar a contar daqui para cá, esse é o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Então, a ligação dupla ficaria um carbono 1 com carbono 2 e a outra ligação dupla com carbono 2 com carbono 3. Concorda? E se eu começar a contar daqui para cá, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4 e esse aqui o 5. Certo? Então, a ligação dupla ficaria entre o carbono 3 com o carbono 4 e a outra ligação dupla ficaria entre o carbono 4 com o carbono 5. Certo? Então, qual ficou a menor numeração para a ligação dupla? Foi essa aqui, ó, nesta ordem, daqui para cá. Concorda? Aí nós precisamos retomar um conceito importante. Como que é o nome, nomenclatura geral dos hidrocarbonetos? É o quê? É o prefixo, que eu vou olhar o número de carbonos. O infixo, que eu vou olhar o tipo de ligação. E o sufixo, eu vou olhar o quê? A função orgânica que eu estou estudando. Concorda? Então, nós já temos ferramentas para dar nome a esse composto. Primeiro, o prefixo. Tem quantos carbonos? São 5 carbonos, certo? Então, é pente. Certo? Aí eu vou dizer onde está a ligação dupla. Está no carbono 1 com o carbono 2. Então, você coloca um tracinho, coloca 1. Isso indica que está entre a ligação dupla está entre o carbono 1 com o carbono 2. Depois coloca uma vírgula. E onde está a outra ligação dupla? Está entre o carbono 2 com o carbono 3. Então você coloca 2. Isso indica que está entre o carbono 2 e o carbono 3. Já que é um alcadieno, o infixo vai ser o quê? Dien. E qual que é a função orgânica? No sufixo, hidrocarboneto. Então a última letra é O. Certo? Porém tem uma peculiaridade aqui, pessoal. Sempre que começar o infixo com consoante, vocês precisam acrescentar uma vogal aqui. E essa vogal é a vogal A. Então fica penta, esse composto fica, o nome dele é penta-1,2-dieno. Tranquilo? Ele é bem fácil, não é, pessoal? Vamos ver então agora os próximos tipos. Bora lá! Bom, turma, nós já vimos os compostos de cadeia aberta. Agora nós vamos ver os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Bora lá? Ó, nós temos o ciclo alcanos, o ciclo alcenos e o ciclo alcadienos. Vamos ver a característica de cada um? O ciclo alcanos, ó, tem a palavrinha ciclo antes do nome. Isso significa que é uma cadeia fechada, composto cíclico, certo? Depois tem a palavrinha alcanos. Lembra lá dos alcanos, que eles só tinham ligações simples? Os cicloalcanos também, eles vão apresentar apenas ligações simples entre os carbonos. Para fazer a nomenclatura desse composto, para determinar a nomenclatura, eu preciso acrescentar uma palavrinha antes do prefixo. E essa palavrinha é a palavra ciclo. Vamos ver? Observem essa estrutura aqui.
é uma estrutura que apresenta 4 carbonos, ok? Vamos começar seguindo essa afirmação. Eu vou colocar o nome desse composto, antes do prefixo, eu vou colocar a palavrinha ciclo, ok? Tranquilo? Depois eu vou seguir aquela mesma regra que nós já vimos. Prefixo mais infixo mais sufixo. No prefixo eu vou olhar sempre o número de carbonos. São quantos carbonos? São 4 carbonos, correto? Então eu vou colocar o prefixo but, certo? Ok? Depois no infixo. No infixo eu vou olhar o quê? O tipo de ligação que está entre os carbonos. Ó. Só ligações simples, simples, simples. Então o infixo é an. Ok? Depois no sufixo eu olho o quê? A função orgânica. Nós estamos estudando o quê? Hidrocarbonetos. Então a última letra é a letra O. Então esse composto aqui é o ciclobutano. Bem fácil, né, pessoal? Agora vamos ver os cicloalcenos. Eles são compostos cíclicos, pessoal. Aqui a palavrinha ciclo indica que é uma cadeia fechada, certo? Depois tem a palavrinha alcenos. Lembra lá dos alcenos que tinham uma ligação dupla? Os cicloalcenos também vão ter apenas uma ligação dupla. E eu vou acrescentar também no começo do nome desse composto a palavrinha ciclo, certo? Observe esse composto aqui, ó, que apresenta 5 carbonos. Eu vou colocar antes do nome a palavrinha ciclo, ok? Tranquilo? Vou seguir a mesma regra de lá, que nós já vimos. Prefixo mais infixo mais sufixo. Então, no prefixo, eu vou olhar o número de carbonos. São quantos carbonos? São 5. O prefixo para 5 é pente. Aqui, ó, pente. Ok. Pessoal, já que nós estamos vendo compostos cíclicos de cadeia não ramificada, eu não preciso localizar a ligação dupla. Então, eu vou colocar no sufixo apenas o termo em. Não preciso dizer que está entre o carbono 1 e o carbono 2. Tranquilo? Então, em. Depois, no sufixo, eu vou determinar eu vou analisar qual que é a função orgânica. Hidrocarboneto. Então, a letrinha EO. Certo? Então, esse composto aqui é chamado de ciclopenteno. Turma, existem também os cicloalcinos. Mas os cicloalcinos eles são compostos bastante raros, porque uma ligação tripla numa cadeia fechada, ela desestabiliza toda aquela estrutura. Então, por isso, nós não veremos a nomenclatura desses compostos. Beleza? Depois, tem-se os cicloalcadienos. O que são os cicloalcadienos? Observe esse termo. Ciclo. Então, é uma cadeia o quê? Fechada. Alcadienos, nós acabamos de ver. São compostos que apresentam o quê? 2 ligações duplas. Então, esses compostos são compostos de cadeia fechada que vão apresentar 2 ligações duplas. Tranquilo? Na nomenclatura desses compostos, eu vou estar acrescentando o termo ciclo antes do prefixo, igual aos outros. Bora lá? Observem esse composto aqui, apresenta 6 carbonos. Então, para nomear ele, eu vou colocar a palavrinha ciclo antes do nome, antes do prefixo. Ok? Beleza. O prefixo, eu vou olhar o que? O número de carbonos. Apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para 6 carbonos, o prefixo é ex. Só que, pessoal, já que tem vogal aqui, eu omito a letra H. Certo? Então, fica assim. Agora, nesse composto tem 2 ligações duplas, pessoal, eu preciso estar fazendo o quê? Eu preciso estar enumerando essas ligações. Eu vou começar sempre, pessoal, a enumerar a partir da ligação dupla. Como assim? Ó, se eu começar a partir desse carbono, esse será o carbono 1, esse será o carbono 2, esse será o carbono 3, esse o 4, esse o 5 e esse o 6. Entenderam? E se eu começar a contar a partir desse carbono? Esse vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse aqui o 6. Tranquilo? Entenderam, pessoal? Sempre para compostos cíclicos não ramificados, eu começo a contar a partir de uma ligação dupla.
E tem que ficar com a menor numeração possível nessas ligações. Tranquilo? Ó, se eu começar a contar daqui para cá, ficou entre o carbono 1 com o carbono 2 e depois com o carbono 4 com o carbono 5, certo? E quando eu comecei a contar daqui para cá, ficou entre o carbono 1 com o carbono 2 e ficou com o carbono 4 com o carbono 5. Então não deu diferença na numeração das ligações duplas, certo? Então não faz diferença de que forma eu conte. Vou apagar isso aqui. Então eu já consigo eu preciso colocar a localização dessas ligações duplas aqui. Tranquilo? Ó, então tá entre carbono 1 com carbono 2, certo? Então eu coloco um tracinho, coloco 1, certo? Onde está a outra ligação dupla? Está entre o carbono 4 com o carbono 5. Então eu coloco 4, certo? O infixo será o quê? Já que apresenta duas ligações duplas, o infixo é dien, certo? Ó, se é dien, eu preciso acrescentar uma vogal aqui, ó, e a vogal A. Não se esqueçam, pessoal. Tranquilo? E por último, nós vemos o sufixo. O sufixo olha o quê? A função orgânica, hidrocarboneto, sobrando carbono e hidrogênio. Então o sufixo é o. Então esse composto aqui é o ciclo hexa 1,4-dieno. Tranquilo? Bora para o último, que são os compostos aromáticos. Então, os compostos aromáticos, o que são? São compostos que apresentam um cheiro característico, por isso aromáticos. Muitos deles são cancerígenos. Pessoal, eu peço que vocês não se preocupem com a nomenclatura desses compostos. Mais para frente nós vamos desenvolver mais essa nomenclatura. Preocupem-se apenas em reconhecer se é um composto aromático ou não. Como que eu vou reconhecer? Eu vou olhar a estrutura. A estrutura ela pode apresentar uma bolinha dentro, como por exemplo essa representação, ou pode apresentar duplas alternadas. O que significa duplas alternadas? Quer dizer que apresenta dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tranquilo? Então eu posso representar dessas duas formas, colocando uma bolinha dentro da cadeia ou fazendo essa outra representação, representando as ligações duplas que estão no composto cíclico. Tá joia? Esse primeiro composto aqui, ele é chamado de benzeno. Tá? Tá joia, pessoal? Antes de tá esquecendo de falar, os compostos aromáticos, eles apresentam um efeito que é chamado de ressonância. O que é ressonância? A ressonância, ela faz com que meio que essas ligações duplas, elas fiquem se deslocando por entre o composto cíclico. Por isso ele faz essa representação de bolinha. Então é como se todos esses carbonos sentissem uma ligação dupla. Tranquilo? Certinho. Então esse aqui é o benzeno. Essa é a representação para o benzeno. É um composto cíclico com três duplas e é uma cadeia fechada. Depois temos o naftaleno, também conhecido popularmente como naftalina. Ele apresenta dois anéis benzênicos unidos. Tá joia? Depois o antraceno. O antraceno vai apresentar três anéis benzênicos unidos. Tá joia? E por último, parecido com o antraceno, temos o fenantreno. Ó, observem que é parecido com o antraceno, mas olha onde está o anel benzênico. Está ligado mais na parte superior. Tá joia? Então esse aqui é o fenantreno. Tranquilo? Pessoal, estarei disponibilizando lá no grupo a lista de exercícios. Peço que vocês façam e tirem suas dúvidas comigo. Tá joia? Até a próxima então e valeu!